Imagine passar a vida inteira acreditando em uma versão da história e descobrir que tudo pode ter sido uma mentira cuidadosamente construída. Um documento escondido por décadas em arquivos secretos finalmente veio à tona. O conteúdo? Tão explosivo que, se confirmado, reescreve completamente eventos históricos que aprendemos na escola. Não estamos falando de teorias da conspiração, mas de registros oficiais, carimbados, assinados e silenciados por autoridades. E o mais chocante, ele não deveria estar acessível ao público. Tudo começa com um vazamento inesperado. Em 2024, um ex-arquivista do governo norte-americano decidiu divulgar um documento confidencial guardado há mais de 50 anos. Trata-se de um memorando classificado como ultra-secreto, produzido durante a Guerra Fria, no auge da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. O conteúdo, originalmente destinado apenas aos olhos do alto escalão da CIA e do Pentágono, traz revelações perturbadoras, detalhes sobre manipulações de narrativas históricas, operações falsas atribuídas a outros países e até planos para moldar o ensino da história nas escolas ao redor do mundo. O mais impressionante é que o documento não só cita eventos específicos, como inclui datas, nomes e estratégias detalhadas, tudo isso mantido longe dos olhos do público por mais de meio século. Uma das partes mais impactantes do documento revela como certos eventos históricos foram literalmente fabricados. Um exemplo citado é um conflito militar nos anos 60, que teria sido orquestrado por agentes disfarçados para justificar uma intervenção internacional. O documento aponta que a operação foi tão bem encenada, com falsos ataques e transmissões manipuladas, que os jornais da época relataram como se fosse uma guerra legítima. Mas o objetivo real era político, criar medo e moldar a opinião pública para aprovar ações do governo. E o mais perturbador é que, segundo o texto, essa técnica foi replicada em diversos países, inclusive em nações da América Latina. Isso levanta a seguinte questão: quantas das nossas convicções históricas são baseadas em verdades e quantas foram cuidadosamente plantadas? Outro trecho do documento que chama a atenção aborda o controle sobre o conteúdo educacional. Segundo os arquivos, houve uma estratégia deliberada para padronizar livros didáticos com versões oficiais da história. Grandes editoras teriam recebido instruções indiretas e incentivos financeiros para excluir certas interpretações, minimizar eventos controversos e enaltecer determinadas figuras políticas. O foco era criar uma narrativa unificada, que favorecesse os interesses de determinadas potências globais. Isso explica por que, durante décadas, aprendemos uma visão ocidentalizada da história mundial, com heróis e vilões bem definidos. Mas, e se essas divisões tivessem sido criadas artificialmente? E se os verdadeiros protagonistas tivessem sido apagados propositalmente das páginas dos livros? Agora, pense no efeito dominó que isso causou. Se os livros, os registros e até os filmes foram moldados com base em informações manipuladas, isso significa que gerações inteiras cresceram com uma compreensão distorcida do mundo. Políticas públicas foram baseadas em mentiras, decisões eleitorais, influenciadas por eventos que talvez nunca tenham acontecido da forma como nos contaram. O documento afirma que essa manipulação foi estratégica, com o objetivo de manter determinadas potências no controle global. Ou seja, não se trata apenas de mudar fatos históricos, mas de criar uma realidade alternativa, uma linha do tempo artificial onde os vencedores escreveram, literalmente, as regras do jogo. O mais assustador? Isso ainda pode estar acontecendo, disfarçado sob novas formas, como redes sociais e inteligência artificial. Mas será que esse documento é confiável?
pesquisadores independentes começaram a cruzar os dados revelados com outros registros históricos. O que encontraram é inquietante. A consistência entre o conteúdo do memorando e registros de operações secretas desclassificadas nos últimos anos. Nomes de agentes, locais e até os objetivos descritos no documento aparecem em fontes secundárias, como diários de diplomatas e relatórios da ONU. Além disso, entrevistas com ex-membros de serviços de inteligência confirmam que práticas como desinformação, controle educacional e manipulação midiática eram sim comuns. Isso não prova tudo, mas reforça a autenticidade do que foi revelado. A pergunta que fica é: o que mais ainda está escondido, esperando para vir à tona? Talvez você esteja se perguntando: ok, mas o que isso muda na minha vida? A resposta é simples: muda tudo. Se a história que conhecemos é parcial ou manipulada, também precisamos rever nossos conceitos sobre política, educação, justiça e até identidade nacional. Isso nos obriga a questionar o que é apresentado como verdade, a desconfiar de narrativas prontas e buscar fontes diversas antes de formar opiniões. Não se trata de viver na paranoia, mas de desenvolver senso crítico. Afinal, entender o passado é o primeiro passo para construir um futuro mais consciente. Se continuarmos aceitando tudo como nos foi ensinado, corremos o risco de repetir os mesmos erros. Ou pior, continuar vivendo numa ilusão cuidadosamente arquitetada. Agora que você sabe disso, o que vai fazer? Vai ignorar e seguir acreditando na versão oficial? Ou vai começar a buscar por si mesmo? Esse documento não é apenas uma curiosidade histórica, é um alerta. E se ele chegou até nós, imagine quantos outros ainda estão escondidos, protegidos por sigilos e interesses. Se você quer ver mais conteúdos reveladores como este, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a verdade não é censurada. E comenta aqui embaixo: qual evento histórico você acha que foi manipulado? Sua opinião pode abrir os olhos de outras pessoas. A história está sendo reescrita. E você faz parte disso agora. Até o próximo vídeo.